Vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Vamos falar então do desgoverno que voltou à cena do crime e continua praticando seus crimes, inclusive os crimes econômicos. E aí o tucano vira e fala: Lula não aprendeu com os erros, não trouxe o Armínio Fraga como ministro. Poxa, é porque para o PT não são erros, para o PT são estratégias. E aí o BC, que agora tem autonomia, independência, solta o alerta. Avisa que abandono da meta fiscal pode elevar juros. É o óbvio ululante. Taxa de juros natural depende da previsibilidade das contas públicas. E o Lula gerando ruído, falando que não vai respeitar a meta, o que, aliás, seria crime fiscal, ele está gerando justamente apreensão nos agentes de mercado. O esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento do crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade, diz a ata. Apertando a tecla SAP, se continuar agindo que nem um irresponsável, a jureba vai subir. Até o Estadão tucano incomodado. A volta do gasto é vida. Ao mandar ministros gastarem em obras, Lula explicita visão populista contra a responsabilidade fiscal e mina as poucas alternativas que a Haddad tem para reduzir o rombo das contas. Eu acho divertidíssimo quando os tucanos tratam o Haddad como uma entidade totalmente diferente e antagônica ao Lula. Uau! Haddad é praticamente um Paulo Guedes. Aí você vira e fala assim, por que o Haddad está lá? O Bolsonaro disse, meu posto Ipiranga. Economia, confio nele. E deu autonomia para ele montar a equipe e tocar a agenda. Uma agenda liberal, reformista. E o Haddad está lá por quê? Porque foi um péssimo prefeito? Por que não ganha a eleição? Por que defende o socialismo na tese de mestrado? Ele está lá porque ele é o poste do Lula. Um poste apagado, sem luz própria. Então, é incrível como ainda tem tucano que cai nessa baboseira de o Haddad e o Lula em tensão. A Gazeta diz, o déficit público pune a todos. E esse é o objetivo do PT. Descontrole fiscal, aumento de déficit público e aumento da dívida terminam sempre em aumento de juros. E isso é suficiente para prejudicar todos, inclusive os pobres. Só que ninguém mais atento à política brasileira nos últimos 30 anos pode achar de verdade que o Lula e o PT defendem os pobres, se preocupam com os pobres. É como achar que a esquerda, caviar, se preocupava com Amarildo, lembram dele? Eu vou falar dele. Ou que a esquerda global se preocupa com os palestinos. Quem acredita nisso de verdade é muito alienado. É alguém que não está atento minimamente às incoerências dessa turma. Meu amigo Percival Pugina, no texto de hoje, mandou muito bem ao falar da faca sem cabo e sem lâmina. O título já é muito bom, né? Como assim, uma faca sem cabo e sem lâmina é o quê? É uma coisa vazia, é um nada. E esse é o ponto. Ele conta lá a história de uma empresa em que, para reduzir custos, sugeriram tirar o cabo. Aí os contadores fizeram a conta, ia economizar X%. Aí um outro sugeriu uma ideia mais ousada ainda, se tirar a lâmina. Ok, o contador fez as contas, economizaria tanto. Aí alguém mais amalucado ainda sugeriu, e se tirar o cabo e a lâmina? Bom, constataram que ia sobrar 40% do custo atual de produzir a faca. Aí, isso serve de reflexão. Então quer dizer que não produzir nada, porque uma faca sem cabo e sem lâmina não existe, é um nada, ainda custaria 40%?
do que custa hoje produzir uma faca de verdade, é sinal que existem custos fixos. Grosso modo, os custos administrativos. O pessoal, a própria equipe que fica mirabolando esse tipo de coisa. O Estado brasileiro é uma fábrica de facas sem cabo e sem lâmina, conclui Pugina. Custa caríssimo para existir e sua entrega é extremamente desproporcional à sua despesa. O pouquíssimo que entrega é caro demais. Por isso, pessoas de bom senso insistem na necessidade de uma reforma administrativa para reduzir o tamanho do Estado, estancar a sangria fiscal, reduzir o gasto público, as despesas e poder simplificar e diminuir a carga tributária. Já a turma do PT nunca defendeu isso. Então eu pergunto aos tucanos, inclusive aos tucanos do Estadão, por que cargas d'água, em algum momento de suas vidas, vocês acharam ou acreditaram que o Lula e o PT seriam os instrumentos de uma reforma administrativa que reduzisse a sangria fiscal? Quando? Por que motivo isso passou por vossas cabeças vazias? De vez em quando, é verdade, o Lula mente. E ele mente para enganar tucano trouxa. Então agora ele diz que vai garantir a estabilidade fiscal logo depois de minimizar a meta zero do déficit. Por quê? Porque, como ele mesmo já admitiu, ele é uma metamorfose ambulante. Ele tem um discurso para cada público, para cada momento. Mas, na essência, a gente sabe o que ele quer, qual é o projeto de poder do PT e o que isso demanda e por que o Haddad está lá. Então, acreditar numa tensão entre Lula e Haddad, acreditar nesse Lula mentiroso do final, em vez do Lula de 40 anos de discurso e ação, porque eles foram governo, quebraram o país, é realmente uma incógnita. Como é que alguém consegue acreditar nisso? Tem que ser muito bobo. Então, meus amigos, diante disso tudo, o que eu ofereço para vocês é a fuga de capitais, pelo menos. Manda dinheiro embora, protege a sua poupança, porque vai vir mais inflação, mais juros e mais imposto. É inexorável quando se trata de PT no poder. Minha recomendação é que vocês usem a Fair USA como sua solução de câmbio. O QR Code está aí. O CEO, Adilson Góes, tem 30 anos de experiência no mercado de câmbio. Fala com ele pelo WhatsApp, pelo e-mail, está aí tudo anotado na descrição do vídeo. E não esqueça de dizer que chegou a ele por meio da live, tudo consta. Ele era o responsável pela minha solução de câmbio e minhas remessas. Agora ele não consegue mais fazer milagre, porque aí depende do Xande. Isso ele não consegue resolver. Todas as outras questões, ele pode te ajudar na sua pessoa física, na sua pessoa jurídica. Fala com ele e diga a ele que chegou por meio da live. Tudo consta. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Locals. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português.